Olá, nós somos o grupo G5N3 da Univesp, o nosso curso é Engenharia da Produção e esse é o projeto Integrador 6. O nosso grupo irá falar sobre a aplicação do método NIOSH como uma ferramenta de avaliação de ergonomia em posto de batimento de massa para um produto alimentício. Os integrantes do nosso grupo, Argemiro, Carlos, Gustavo, Inocenzo e eu, Mirna. Nós tínhamos um objetivo de analisar os desafios em um ambiente produtivo. Então, nós fomos até uma empresa de alimentos e a gente considerou uma empresa que também tivesse diversas operações de diferentes processos produtivos. Então, nós desenvolvemos um plano de ação de melhoria operacional que a gente conseguiu aplicar tanto princípios ergonômicos como também ferramentas da qualidade. Esse projeto, na verdade, ele quer fazer uma análise ergonômica para a melhoria de um sistema produtivo e promoção do conceito de qualidade em processos e vai também com o objetivo de ampliar a integração eficiente de recursos. Entre os objetivos nós temos, primeiro, entender como seria o processo produtivo da empresa, verificar o comportamento dos operadores ou de um operador no processo de batimento de massa, aí quisemos avaliar as possibilidades de melhoria ergonômica na operação e também aplicar essas alterações no processo produtivo, no posto de batimento de massa, com o objetivo de oferecer conforto melhor para os colaboradores. Então, o nosso projeto iniciou entendendo como é esse fluxo da produção. Então, verificamos as entradas e saídas da matéria-prima, como elas eram alocadas na produção, depois outro passo seria a expedição, a logística e, finalmente, o cliente final. Então, nosso trabalho focou na área da produção. Na área da produção, nós temos algumas operações, as mais importantes, que são a maceira, depois a pingadeira, as bandejas e os carrinhos, o congelamento e depois a embalagem. Aqui nós fizemos um desenho no CAD, onde a gente apresenta para vocês a planta baixa da produção. Então, em verde claro, nós temos qual é o fluxo, a rota da matéria-prima. Em azul claro, nós temos o local que realmente estaremos fazendo o nosso trabalho, que é a maceira, e aqui o fluxo de toda a matéria-prima, como ela acontece dentro da empresa. Para nós identificarmos o problema, nós iniciamos fazendo um brainstorming. Então, chamamos alguns operadores mais experientes, chamamos também o supervisor da produção, gerente da produção, para nos acompanhar. Então, nós verificamos daquelas 5 áreas mais importantes da produção, quais seriam os problemas mais impactantes. Então, vimos que na maceira tínhamos problema de peso de matéria-prima, o carregamento e descarregamento dessa matéria-prima e a própria separação da matéria-prima. No próximo processo, que é a pingadeira, nós identificamos uma certa regulagem da máquina da pingadeira, o sincronismo homem-máquina, uma questão também importante, e as paradas não programadas. Quando se fala de bandejas e de carrinho, nós vimos que havia queda do produto, porque os carrinhos tinham as suas rodas desreguladas ou desiguais também, não eram padronizadas, o que causava a queda do produto das bandejas. No congelamento, vimos que realmente havia um layout da câmera que precisaria ser arrumado. Vimos também que o tamanho dos carrinhos não era condizente com o tamanho da câmara e também faltava treinamento aos operadores. Na embalagem, nós vimos que nós tínhamos uma embalagem manual, havia bastante erro na questão do lacre para fechar as embalagens, também havia erro na parte de colocar o carimbo, a data, nos produtos, e isso ocasionava bastante retrabalho. Então, aí tivemos uma reunião, principalmente com o gerente supervisor da produção, e nós vimos que havia um problema sério, que era do absenteísmo, de faltas das pessoas, principalmente no posto da maceira. Então, nós focamos nossos esforços para verificar qual era o problema da maceira. Quisemos entender as causas que ocasionavam esse absenteísmo na maceira. Para isso, nós utilizamos a ferramenta da qualidade, a espinha de peixe ou Ishikawa. Utilizamos os 4 M's, analisamos os 4 M's, método, mão de obra, máquina e material. Identificamos que para o absenteísmo da maceira tínhamos no método a separação da matéria-prima, o preparo da matéria-prima e a distância da matéria-prima que o operador tinha que carregar. Na mão de obra havia a questão do carregamento, descarregamento, dores lombares, treinamento,
falta de treinamento e alta rotatividade devido ao absenteísmo. Na máquina vimos que também tínhamos problema de regulagem da máquina, de manutenção e da quantidade da massa que era colocada. E o material, o próprio peso da matéria-prima, a embalagem da matéria-prima e essa não conformidade da matéria-prima. Com esses dados, nós passamos a realizar uma folha de frequência para realizarmos um Pareto, para entendermos qual que seria a nossa prioridade, dadas estas causas do problema. E aí fizemos, então, com a folha de verificação, vimos quais as frequências que essas não conformidades aconteciam e ficou bem claro que o peso da matéria-prima e esse carregamento e descarregamento levava a essas dores lombares fortes. Então, nós vemos que com 3 itens aqui, né, no Pareto, nós praticamente solucionaríamos 50% dos problemas da fábrica, dessa parte da produção da maceira. Então, focamos nessa questão do peso da matéria-prima e no carregamento e descarregamento. Então, o que fizemos? Para isso, utilizamos o método NIOSH, né, para a questão da ergonomia, e também utilizamos um software, Ergoland. Então, eu vou mostrar para vocês como era antes da implantação. Nós coletamos os dados mais importantes, né, que o software nos pede: distância horizontal entre os pés e as mãos, distância vertical entre o chão e as mãos, a distância vertical percorrida pela carga, o ângulo de rotação do tronco do operador, fator de frequência, qualidade da pega e massa da carga a ser levantada. Então, nós temos aqui as medidas, fizemos as medições, o software já nos gera um número que é do índice de levantamento, que é muito ruim, que não pode estar acima de 1, neste caso estava com 8,8, o que nos levou a fazermos todos os acertos. Então, fomos verificando cada item até chegarmos a números que estivessem condizentes com a saúde do operador. Fazendo aqui um gráfico que o próprio software nos gera antes da implantação, como funcionava, né, as distâncias que a gente colocou lá no software. E após a implantação, nós chegamos às seguintes medidas, né? Principalmente a distância horizontal de 58 centímetros passou para 32, a distância vertical, aqui nós colocamos uma bancada que passou de 33 para 80 centímetros, e o mais importante também aqui, a massa de carga a ser levantada. Em vez de ele levantar 50 quilos por vez, passou a levantar 12,5, né? Então, depois de todo um trabalho que nós fizemos de adequação das medidas e dos pesos, tivemos pelo software também uma avaliação positiva, né? O índice de levantamento ficou em 0,975, que é condizente, e abaixo de 1 está ok. Então, com isso, nós podemos ver aqui nas duas figuras, em verde como foi após a implantação, em vermelho antes, e as diferenças obtidas, né? Principalmente aqui a distância entre pés e mãos. Aqui nós colocamos uma bancada para que o operador não tivesse que se abaixar tanto para pegar a carga, e também o peso da carga aqui, que foi bastante modificado, né? De 50 quilos para 12,5. Com isso, nós vimos que realmente as ações de melhoria funcionaram, aplicamos essas melhorias na área produtiva, na área de alimento, realizamos o fluxograma do processo, o brainstorming, uma análise de causa e efeito, fizemos a folha de verificação, aplicamos o Pareto e principalmente o NIOSH para questões ergonômicas, usando os softwares CAD e Ergoland, respectivamente. Esse método NIOSH ele foi bastante positivo, foi uma ferramenta eficiente para o nosso trabalho. Analisamos a ergonomia desses postos e também eles nos sugeriram quais as adaptações das medidas que precisariam ser feitas, né? E esse tempo também que foram feitas essas ações foi relativamente curto, então não comprometeu a produção. Contribuímos com a diminuição de afastamento do posto de batimento de massa, que era um foco, né, um problema bastante sério, e aí também podemos observar 2 aspectos dessa contribuição, uma por parte da saúde, principalmente dos trabalhadores, dos colaboradores, e também, obviamente, o absenteísmo, a diminuição desse absenteísmo nesse posto de trabalho. O impacto para a empresa foi muito bom, lógico, para a produção como um todo, né? Então, porque os operadores não ficaram mais expostos a esses riscos ergonômicos e também diminuímos os afastamentos relacionados às dores lombares que os operadores relatavam. Essa foi a bibliografia utilizada, com isso concluímos o nosso trabalho. Agradecemos a colaboração de todos e
os integrantes do nosso grupo estão aqui. Obrigada.